Pessoal, tudo bom com vocês? Há aí alguns concursos da banca Facete aberto, então se você está estudando para esta banca, o assunto de figuras de linguagem é importantíssimo. A Facete gosta do assunto de figuras de linguagem e ela cobra ali basicamente todos os tipos de figuras que existem. Então ela não traz para a gente qual vai cair na prova, ela simplesmente traz o assunto de figura de linguagem e a gente vai ter que estudar todas para conseguir responder as questões, tá? A Facete tem um nível bom, assim, não é um nível muito elevado, não é também um nível muito fácil. E é uma banca que cobra questões de forma muito direta. Então é uma banca boa de se trabalhar, uma banca boa de estudar. Então fica aqui a dica figuras de linguagem, que é o tema desse vídeo de hoje. Vamos ver como é que a Facete cobra este conteúdo, tá? Então a gente vai ver que ela traz figuras de linguagem que não são muito comuns em outros concursos. É, e ela gosta de cobrar. Então é bom saber realmente o máximo que você conseguir de figuras de linguagem. A gente sabe que são muitas, mas vale muito a pena estudar para Facete. Então, trouxe aqui algumas questões para a gente praticar, fazer uma rápida revisão sobre esse conteúdo. Então, a primeira questão foi desse ano, 2025, diz o seguinte: ele tem ali um trecho e pergunta para a gente qual a figura de linguagem está presente nesse trecho. E aí, vamos entender o que são as figuras de linguagem que ele traz ali como opção e a gente volta para o texto para procurar, tá bom? Primeiro, letra A tem a antítese. A antítese são ideias opostas. Na verdade, não é nem ideia, são termos opostos. Quando você fala sol, chuva, é oposto. Frio, escuro, alto, baixo. Então, são termos que têm ideias opostas que são colocadas ali dentro de um período. A antítese tem esta ideia, essa figura de linguagem fala sobre isso. O paradoxo também são opostos. Ao invés de ter apenas termos opostos, você tem ideias opostas. E aí tem uma diferença muito grande nisso. Enquanto que a antítese, o termo é um contrário do outro, esses termos se excluem. Esses termos são cada um no seu devido lugar. Já no paradoxo, para que eu considere como um paradoxo, essas ideias que são opostas, elas na verdade estão coexistindo. É como se no final das contas elas não fossem contrárias. Então, são ideias absurdas que estão ali sendo colocadas de forma natural. A frase é construída como se fosse possível as duas coisas que são opostas estarem coexistindo. Isso é o paradoxo. A metáfora é uma comparação implícita, então você compara alguma coisa a alguma coisa, só que você não usa um conectivo de comparação. Exemplo: minha mãe é uma fera. A frase minha mãe é uma fera, vou até escrever aqui para vocês. Minha mãe é uma fera. Na frase minha mãe é uma fera, eu comparo minha mãe a uma fera. Só que essa comparação é implícita. Por quê? Porque não há um conectivo de comparação. O que seria um conectivo de comparação? A palavra como, a palavra bem como, são conectivos que expressam de maneira ali nítida, realmente está escrito a comparação, tá? Então a metáfora é a comparação feita sem usar essas palavras. Se eu utilizo essas palavras, se eu digo minha mãe é como uma fera, isso não é mais metáfora, porque a palavra que faz a comparação está explícita. E aí eu chamo isso de comparação, que é a letra D, tá? Então metáfora é uma comparação implícita e a comparação é a comparação explícita. E eu tenho também a sinestesia, que a sinestesia é quando dentro de um período há mais de uma sensação humana, mais de um sentido humano. Por sentido humano, eu vou ter o tato, a audição, a visão, o paladar, isso que é os sentidos humanos, né? Os cinco sentidos. E aí, se você tem a junção de mais de um, por exemplo, olhar adocicado. Isso eu estou juntando mais de um sentido. O olhar, a visão, adocicado, o paladar. Isso é a sinestesia. Eu misturo mais de um sentido humano, certo? Então a gente já fez aqui essa rápida revisão. A gente vai buscar lá no trecho qual dessas figuras de linguagem é mais predominante, que a gente consegue ver ali com mais recorrência. Então, tem o seguinte, o trecho.
Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas. Minhas tristezas absolutas. Veja, eu tenho alegria e tenho tristeza. Ok, isso parece uma antítese, não é? Sim. Só que ele diz que as alegrias são intensas e as tristezas são absolutas. Beleza, até aqui, antítese. Me entupo de ausências, me esvazio de excessos. Opa, eu tenho ausência, se entupir de ausência. Como é que se entupir de ausência é possível? Não é. Você não fica cheio da falta. Isso é um paradoxo. Porque, pelo sentido literal das palavras, não faz sentido dizer isso. Se entupir, né, se encher de ausência. Então, entupir e ausente são ideias opostas, só que aqui o autor coloca como eles estão coexistindo, como se fosse possível estar cheio e vazio ao mesmo tempo. Então, me esvazio de excessos. Outro paradoxo. Como é que você vai se esvaziar de excesso? Né? São ideias opostas coexistindo dentro desse contexto. Eu não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Então, aqui, ó, não caber no estreito, quando a gente diz que a gente cabe em algo, é porque a gente está ali realmente em uma posição estreita que a gente se encaixa perfeitamente. E ela diz que só vive nos extremos, que não é o comum de se dizer. Aqui há uma noção de paradoxo também. Eu caminho desequilibrada, em cima de uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. Ó, como é que é desequilibrado em cima de uma linha tênue? Não dá. E aí também é paradoxo, são ideias opostas coexistindo. Entre lucidez e loucura. Então vê, ele coloca como possível estar lúcido e louco ao mesmo tempo. Isso é paradoxo. De ter amigos eu gosto, porque preciso de ajuda para sentir. Embora quem se relaciona comigo saiba que é por conta própria e alto risco. O que tenho de mais obscuro é o que me ilumina. Vê, obscuro é o que ilumina. Isso é paradoxo. São ideias opostas que estão coexistindo. Não é simplesmente uma antítese, porque as coisas não estão cada um no seu lugar. Na verdade, ela tem obscuro, o que ilumina. Então isso é paradoxo. E a minha lucidez é que é perigoso. Como é que a lucidez é perigosa? A lucidez é a sensatez. Não deveria ser perigoso. Se eu pudesse me resumir, diria que sou irremediável. Então, qual a figura de linguagem que a gente tem predominante aqui? O paradoxo. Então, a letra B é a minha resposta. Tá? Então, a gente chega nessa noção porque eu vejo que há muitas ideias que são ali opostas, mas que o autor coloca como se elas estivessem coexistindo, como se são as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é o paradoxo, tá? Sempre a falar disso. Então, é muito comum em textos poéticos. A Clarice Lispector gosta muito do paradoxo. E outras poesias, outros textos assim mais líricos falam dessa maneira para tentar alcançar uma carga de sentido que o significado literal das palavras não alcança. E aí faz a gente imaginar, extrapolar o sentido comum, com ideias opostas coexistindo. Segunda questão. Identifica a figura de linguagem presente no trecho a seguir. Então, vamos ver o significado dessas figuras de linguagem para a gente revisar também, você talvez aprender alguma coisa. Primeiro, eu tenho a ironia. Ironia é quando a gente fala algo que a gente não estava querendo dizer. A gente pensou em alguma coisa e falou outra. E a gente acaba sendo irônico por causa disso. A hipérbole é um exagero. Estou chorando litros, estou rindo litros. Então, isso é um exagero, porque você não está rindo litros, né? Você não está chorando tanto assim. Mas você traz essa carga de quantidade, né? A hipérbole tem muito a ver com quantidade, usando ali alguma figura de linguagem, usando ali uma palavra no seu sentido conotativo, para trazer esse exagero. Estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, só está com muita fome. E aí você exagera. Isso é a hipérbole. O hipérbato é quando há a troca da ordem natural de uma oração. Por ordem natural, eu considero sujeito, verbo, complemento. Se eu troco essa ordem, eu coloco o sujeito depois, por exemplo, e fica verbo, complemento, sujeito, eu alterei a ordem natural, eu alterei a ordem direta, que eu chamo. E aí, eu vou ter uma figura de linguagem chamada hipérbato. É isso. Eu troquei a ordem, hipérbato. Metonímia
É quando você substitui um termo por outro dentro de uma escala de critérios. Exemplo, estou lendo Clarice Lispector. Mas aí, quando você diz Clarice Lispector, você se refere à obra dela e não à pessoa em si. Isso é uma metonímia. Você substitui um termo por outro. Ou então, meu pai tem 10 cabeças de gado. E aí é a parte pelo todo, né? Ao invés de dizer gado, boi, você diz a cabeça do gado. E aí você está contando a quantidade pela cabeça. Isso é metonímia também. Então, a metonímia é a substituição de um termo por outro com um critério de proximidade. E eu tenho ainda o assíndeto, que é quando você tem uma sequência ali, é uma listagem sem conectivos. Eu lembro muito da música da Pitty. Pense, fale, compre, beba, leia, vote. Ela vai dizendo várias coisas sem conectivos. Ao invés de dizer compre, leia e vote e faça alguma coisa com conectivos, não. A oração inteira é sem conectivos, é uma listagem sem conectivos. Então isso é o assíndeto, é a ausência de conjunções para ligar as ideias. Ok. Então, a questão é o seguinte: eu tenho uma frase, dorme tranquila a menina. O que é que eu tenho aqui? Qual é a minha resposta? Então, a gente vê que dorme é o verbo, tranquila é um advérbio, é a maneira como se dorme, e a menina é o sujeito. O sujeito, então, não está na ordem direta, foi para depois. Então, isso é um hipérbato, que é a ordem trocada. Sujeito, verbo, complemento. Aqui, no caso, eu tenho o verbo, o adjunto adverbial, que não considero como complemento, e tem um sujeito. Na ordem direta, o lugar do adjunto adverbial, só para quem ficou com dúvida, é depois do complemento, é a ordem natural dele. E aí, eu coloquei o sujeito para depois, a questão da ausência do complemento aqui. É porque o verbo é intransitivo, né? Dormir é intransitivo, então não precisa de complemento. E aí, depois do verbo, é o adjunto adverbial. Então, essa ordem aqui, verbo e adjunto, está correta. Porque, embora eu tire o complemento, que aqui esse verbo não precisa de um complemento, depois do verbo é o adjunto. Então, beleza, a ordem é essa mesmo. Só que o sujeito foi para depois. E aí, como eu alterei a ordem, na estrutura da ordem direta, isso eu chamo de hipérbato. Mais uma questão, a terceira questão. Assinale a alternativa que contém um exemplo de sinestesia. A gente já falou que a sinestesia é a mistura de dois sentidos humanos, né? O tato, a audição, o paladar, o som, a audição, na verdade. Então, a mistura desses sentidos é a sinestesia. Então, a gente vai procurar qual alternativa eu tenho essa noção. Letra A. Com aqueles olhos frios, já temos a resposta, né? Olhos quer dizer visão, é o sentido da visão, e frio tem a ver com o tato. Talvez você toque e percebe que está frio, né? Nas outras opções, a gente não vai encontrar nada assim. Lara ia participar do congresso na sexta-feira à noite. Joshua estava organizando uma festa que dava muito trabalho. Luan ia ao treino toda segunda-feira pela manhã. Diante do problema, Luana parou e calmamente o resolveu. Então, o único que eu tenho essa ideia é na letra A. Ok? Então, 3 questões aqui. A gente revisou bastante das figuras de linguagem, principalmente daquelas que não são tão comuns assim. E espero que tenha ajudado vocês. Aqui no link, tem um link na descrição do grupo. Tem um link aqui no final do vídeo, na descrição do vídeo, que dá acesso ao meu grupo do WhatsApp, em que a gente responde algumas questões lá. É gratuito, você pode entrar para praticar português. Ali, 1, 2, 3 questões por dia, então é bem tranquilo para você fazer, só para você não parar de praticar para o seu concurso. Questões ali de várias bancas, o que importa é a temática, o que importa é realmente estar praticando. E tem também um link para o meu curso da Banca Facete. Se você vai fazer algum concurso dessa banca, entra lá e faça parte do nosso curso. Lá a gente tem toda a parte teórica, tem uma explicação teórica e tem a resolução de questões focado na banca. Ok? Então, um grande abraço. Não se esquece de curtir e comentar se tiver alguma dúvida, quiser deixar o seu comentário aí pra gente. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.